Carta do profeta José Brana, publicada no dia 26/12 de 2020, no artigo As Águias se Reunindo, no site branham.org. Estimada noiva, palavra perfeita. A noiva está tão entusiasmada e sob grande expectativa enquanto nos preparamos para ouvir a mensagem de coroamento da última era da igreja, Laodiceia. É a era mais grandiosa de todos os tempos, com o maior mensageiro de todos os tempos, que está reunindo as melhores pessoas de todos os tempos. Nunca houve um dia como este em que estamos vivendo. O mundo pode ouvir a voz de Deus assim como nos predisse a Escritura em sua palavra. Apocalipse 10:7. Nos dias da voz. Observe, não vozes, mas voz. Deus prometeu enviar um anjo poderoso nesta última era, para revelar todos os mistérios que ele havia escondido desde a fundação do mundo. Ele será um anjo mensageiro vindicado, como nenhum outro, pois foi escolhido para chamar sua noiva. A maioria irá rejeitá-lo. Alguns dirão que não se pode crer em tudo que ele diz, mas somente quando ele diz, assim diz o Senhor. Que há erros em sua mensagem, que ele não é o único, que há outros chamados e ungidos para conduzir a noiva e revelar a verdade. A palavra diz que haverá um grupo seleto de pessoas que crerá em cada palavra que este mensageiro de Deus diz, pois a própria comissão dele foi: faça com que o povo creia em você. Então, devemos crer apenas em parte do que ele disse? Será que a palavra diz: eu lhes enviarei Elias, o profeta, e então enviarei outros homens para lhe dizer o que é palavra e o que não é? Minhas palavras falharão, mas as palavras de Deus não podem falhar. Vamos ler a respeito da autoridade que Deus dará ao seu mensageiro, ou ao seu sétimo anjo mensageiro. Quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurada nesta última era? Pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isso significa que teremos a palavra uma vez mais como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Eu lhe direi quem o terá. Será um profeta completamente vindicado, ou até mais, completamente vindicado do que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até este dia. Porque este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa, e Deus o manifestará. Ele não precisará falar por si mesmo. Deus falará por ele, através da voz do sinal. Amém. Glória, aleluia. A voz que ouvimos quando apertamos o play é perfeitamente dada e perfeitamente compreendida. E está falando as palavras de infalibilidade. Dicionário Webster: a incapacidade de estar errado. Que descanso a noiva tem quando ouvimos a pura palavra de Deus. Sem suposição, sem questionamento, sem necessidade de ouvir este ou aquele, temos tudo em uma voz na fita. Vamos contemplar e polir mais algumas pepitas e ver o que Deus diz sobre nosso anjo. Ele ouvirá apenas de Deus. Ele terá o assim diz o Senhor e falará por Deus. Ele será o porta-voz de Deus.
Ele trará de volta os eleitos do último dia. Ele restaurará a verdade. Agora vamos polir algumas pepitas enquanto ele fala sobre nós. Esse grupo especial que ele chamou, elegeu e escolheu para crer em cada palavra, sua noiva. E estes escolhidos juntamente com ele naquele dia serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor, e serão seu corpo, e serão sua voz, e executarão suas obras. Aleluia! Você vê isso? Nesse último dia há novamente outro povo na terra que, sob seu mensageiro, serão a voz final para a era final. A igreja não é mais porta-voz de Deus, ela é porta-voz de si mesma. A voz de Deus estará nela. Está sim, porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Ele deu uma voz para a noiva. Os escolhidos não podem ser enganados. Falando sobre um descanso, ele nos deu sua voz e não podemos ser enganados. Somos um com ele. Agora, nossa recompensa por permanecer fiel a esse profeta e crer em cada palavra ao ouvir essa voz. Os que receberem esse profeta em seu próprio nome receberão os efeitos benéficos do ministério desse profeta. E aqueles que ouvirem serão abençoados e se tornarão parte dessa noiva do último dia, que é mencionada em Apocalipse capítulo 22, 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. Se você gostaria de receber esta recompensa, junte-se a nós nesse domingo, 14 horas horário de Jeffersonville e 16 horas horário de Brasília, para ouvir a Era da Igreja de Laodiceia, pregada em 11/12/1960. Oh, como gosto de chamá-la a história da minha vida. Irmão José Brana. Escrituras para ler em preparação para ouvir o sermão. Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao 6. São Mateus capítulo 2, versículo 14 e 15. São Mateus capítulo 17, versículo 9 ao 13. São Lucas capítulo 1, versículo 14 ao 17. Romanos capítulo 11, versículo 15 ao 27. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22. Que Deus abençoe a cada um dos seus filhos. Você pode ver o link que vai estar na descrição do vídeo para você fazer o download do sermão ou ouvir online. Amanhã, dia 27 de dezembro de 2020, às 16 horas, a noiva estará em união invisível em torno do mundo. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.